Nós nutrimos o Dhamma dentro de nós através do comprometimento e da reflexão. Comprometemo-nos a praticá-lo, mantemos esse compromisso por um tempo, para que ele tenha oportunidade de mostrar resultados, e depois refletimos sobre esses resultados. Estão a ir bem ou não estão a ir bem? Então fazemos os ajustes necessários e voltamos a comprometer-nos. É assim que o Dhamma é encontrado. Não por antecipar o que vamos descobrir, mas por realmente trabalhar no que precisa ser feito e observar o que realizamos. A antecipação correta não é um dos fatores do caminho, mas a atenção plena correta, sati, é. E lembra-te, atenção plena não é apenas estar consciente das coisas enquanto surgem e desaparecem. É uma faculdade da memória. Aqui, trata-se da tua memória ativa. Estás a lembrar-te de permanecer aqui com a respiração. Quanto aos outros pensamentos que entram na mente, e eles certamente virão, simplesmente deixa-os ir. Não deixes que te arrastem para longe. Um dos ajahns da floresta usa uma imagem. Estás sentado numa casa e há apenas uma cadeira na Mathmaneda, casa. Enquanto estás sentado na cadeira, outras pessoas entram e querem a cadeira. Então farão coisas absurdas. Levantas-te para expulsá-las e descobres que elas se sentaram na cadeira atrás de ti. Portanto, permanece na tua cadeira. Em outras palavras, permaneces com a respiração, onde quer que a sintas no corpo. Quando o Buda fala sobre a respiração, ele não está a falar do ar que entra e sai pelas narinas. Isso é uma sensação tátil. Ele está a falar de uma das propriedades do próprio corpo. A energia que sentes ao inspirar e expirar. A energia que permite que o ar entre e saia. É nessa energia que deves concentrar-te. Onde sentes isso? Quais partes do corpo são mais sensíveis ao fluxo dessa energia? Para algumas pessoas, o ponto mais sensível é no centro do peito. Para outras, é na garganta ou entre as sobrancelhas. Há muitos lugares diferentes onde pode sentir esse tipo de energia. Portanto, concentra-te no ponto que te parecer mais evidente, o mais sensível. Experimenta respirar de forma longa, por um tempo, e observa como é a sensação da respiração longa. Se não tiveres certeza se é boa, experimenta uma respiração mais curta, mais rápida, mais lenta, mais pesada, mais leve. Tens algo para comparar. À medida que fazes essas comparações, começarás a perceber: isto é melhor do que aquilo. Aquilo é melhor do que isto. É através dessa experimentação que a mente pode acalmar-se. O Buda define o discernimento como o conhecimento do surgimento e do desaparecimento, nobre, penetrante, conduzindo ao fim do sofrimento. À primeira vista, isso parece significar apenas observar as coisas surgirem e desaparecerem. Mas repara que o texto diz, na verdade, nobre, penetrante, conduzindo ao fim do sofrimento. Ou seja, não se trata apenas de observar as coisas virem e irem. O conhecimento nobre é aquilo que te coloca no caminho para uma realização nobre. Um estado onde não há envelhecimento, doença
nem morte, onde não há impurezas. A mente está totalmente livre. Simplesmente observar as coisas a surgir e desaparecer não te levará até lá. O que precisas é do que o Buda chama de conhecimento penetrante, no qual compreendes alguma atividade da mente, seja ela boa ou má. Percebes o que a está a causar. Percebes a sua diversidade, como o Buda descreve. O que significa ver em que aspectos ela é boa, em que aspectos é má, qual é o grau de sofrimento ou de felicidade que esse fenômeno em particular, como sensações, percepções ou formações mentais, pode proporcionar. Como esse fenômeno cessa e qual é o caminho que leva à sua cessação. O caminho para a sua cessação, em todos os casos, será o nobre caminho óctuplo. É seguindo esse caminho que chegas ao fim do sofrimento. Portanto, não estás apenas a observar as coisas virem e irem. À medida que as observas, procuras compreendê-las e, para compreendê-las, especialmente para perceber o que as causa e o que delas resulta, tens de interagir com elas, experimentá-las, tentar coisas diferentes, porque percebes que estás no lado que molda a tua própria experiência. Panu Pubangama Dhamma Manusetta Manomaya. O primeiro verso do Dhammapada. A mente é a precursora de todas as coisas. Elas são feitas pela mente e são tornadas excelentes pela mente. Em outras palavras, o que a mente faz é a fonte de todas essas coisas. Portanto, deves olhar para dentro. O que estás a fazer? Não deves pensar que estás apenas a observar algo passivamente. Há muita coisa a acontecer sob a superfície. Estás a fazer muito mais do que imaginas. Isso é o que se chama o fato da fabricação, Sankhara. Depois, deves compreender o valor disso. Quando estás a construir algo, por exemplo, quando estás a formar um estado de concentração, vale a pena? Por enquanto, sim. Queres que a mente tenha um lugar onde possa assentar-se. E, no processo de se acalmar, vais aprender sobre ela. Quando estiver totalmente calma, estarás numa posição em que poderás ver as coisas com verdadeira clareza. Isto significa que precisas ser sensível ao que estás a fazer e ter alguma imaginação para experimentar coisas diferentes. Quando olhas para os ensinamentos dos Ajahns da floresta, percebes que não há um único método dos monges da floresta, uma única técnica de meditação oficial. Ajahn Lee tem a sua abordagem à meditação na respiração. Se leres os outros Ajahns, verás que cada um tem a sua própria abordagem. Por quê? Porque o seu mestre, Ajahn Mun, enviou-os para a floresta com instruções básicas. Pratica o melhor que puderes. Observa o que estás a fazer. Vê o que funciona e o que não funciona. E todos desenvolveram as suas próprias formas de explicar as coisas a si mesmos. Alguns eram mais articulados, outros mais observadores. Mas podemos aprender com o exemplo de todos eles. Pega nos seus ensinamentos. Por exemplo, quando Ajahn Lee
recomenda trabalhar com as energias da respiração no corpo. Experimenta o que ele diz e depois faz alguns ajustes. Como ele ensina, imagina a respiração a entrar pela parte de trás do pescoço, descendo pela coluna e saindo pelas pernas. É claro que ele não está a falar do ar físico, mas sim da energia. Mas o que acontece quando imaginas a respiração a subir pelas solas dos pés, subindo pelas pernas e pela coluna? Qual delas se sente melhor? Em outras palavras, estás livre para brincar. É isso que torna tudo interessante. Se a meditação fosse como um moedor de carne, colocarias a tua mente dentro. Ela seria triturada e sairia iluminada. Mas não é assim. Não é assim que o discernimento funciona. Estás aqui para envolver toda a tua mente, envolver a tua imaginação, envolver o teu interesse. O moedor de carne não seria um lugar confortável nem interessante, e não aprenderias muito deixando a tua mente ser triturada desse modo. Mas aqui és livre para brincar. E depois observas. A brincadeira, é claro, é uma brincadeira comprometida. Não estás apenas a brincar por brincar. Pensa nos atletas das Olimpíadas agora mesmo. Eles estão a brincar com os seus desportos, mas são muito sérios em relação ao que fazem. Querem fazê-lo bem. E aprenderam da mesma maneira, tentando fazer bem, avaliando os resultados e vendo o que poderiam mudar. Os realmente bons encontram novas formas de observar o que estão a fazer. Então, compromete-te e depois reflete. E tenta descobrir como podes manter a tua mente interessada aqui. Como podes manter a tua mente feliz por estar aqui. E, novamente, a Ajahn Lee recomenda trabalhar com a respiração. Vais perceber que tens algumas doenças ou dores aqui e ali no corpo. Bem, como a tua percepção da respiração as afeta? Consegues respirar de uma forma que alivie a dor? Se tiveres uma doença recorrente, consegues respirar de uma forma que ajude a fortalecer o corpo contra essa doença? Foi assim que Ajahn Lee descobriu, para começar, o método de meditação na respiração. Ele teve um ataque cardíaco quando estava na floresta. Não havia médicos nem remédios. 3 dias de caminhada até a estrada mais próxima. Então, ele usou a respiração. À medida que foi aprendendo sobre a respiração, e claro, naquela época, ele tinha um fator de motivação muito forte. A questão era, ele iria sobreviver ou não? Ele também aprendeu e observou muitas coisas sobre a respiração que não conhecia antes. Portanto, tenta desenvolver uma sensação de conforto com a respiração, para que seja agradável permanecer aqui. Depois, começa a usar a tua imaginação em torno da respiração, para que seja interessante permanecer aqui. Ao experimentar diferentes formas de respirar, vais ganhando uma noção cada vez melhor de causa e efeito no momento presente. Se apenas observares as coisas a vir e ir, não saberás o que está a causar o quê. Pensa nos cientistas. Se querem entender as causas de algo, precisam manipular vários fatores que podem ser causas para ver o que realmente produz resultados. Bem, é a mesma coisa aqui.
Portanto, compromete-te e reflete. E depois, compromete-te novamente. Reflete novamente. Os psicólogos chamam essa capacidade de afastar-se da própria mente de metacognição, onde a mente pode observar-se em ação. Quanto melhor fores a observar-te dessa forma, mais nítido será o teu discernimento. E mais abrangente ele será. O objetivo ao qual aspiramos, eventualmente, requer desapego total. Se estás habituado a olhar para as coisas de diferentes ângulos, é mais provável que percebas pontos que, de outro modo, passariam despercebidos. Áreas onde ainda estás a segurar. Então, é um bom hábito a desenvolver. Aprender a observar a tua mente de todos os lados, porque assim aprenderás a purificá-la completamente. Tudo o que precisas de saber está a acontecer aqui mesmo. É simplesmente uma questão de te comprometeres a praticar bem e refletires o melhor que puderes. É então que estas coisas se revelarão e se tornarão claras, darão claras.